Bem, continuando a nossa carta aos Gálatas, a primeira coisa que Paulo faz, né, é vindicar o apostolado dele, mostrar para aqueles irmãos da Galácia que ele era um apóstolo da parte de Deus. Ele fala em Gálatas 1, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja nada. Aqui dá para mim assim, dá para perceber que ele está assumindo um pouco da culpa, né, da responsabilidade dele, né, e mostrando que nem ele tinha o direito de pregar um outro evangelho. O que valia era o evangelho que Paulo tinha pregado. E que evangelho é esse? Está detalhado em Romanos. A salvação é pela fé. Tem a redenção judicial, a redenção orgânica, a salvação orgânica, né, a obra do Espírito Santo dentro de nós, e pelo Espírito, né, nós temos realmente a vida de Deus crescendo em nós. E aí ele continua, né, no versículo 11: faço-vos, porém, saber isso, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, como vimos em Romanos, o Evangelho é o próprio Filho de Deus na carne, cumprindo o aspecto judicial e na ressurreição, nos dando a sua vida, ou seja, seu DNA, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Claro, para entender melhor isso, né, eu até apresentei esse livro, né, que é um livro que mostra claramente essa questão, né, de sermos filhos de Deus, do DNA divino sendo implantado em nós. E a revelação de Cristo, né, que traz a fé do Filho de Deus. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando eu falei do livro, né, ele chama A Genética Divina, e o autor é Esdras Amaro. Esta fé, né, que nos leva a receber o Espírito, é a fé do Filho de Deus, né? Ela nos leva a receber o Espírito, por isso que ela é tão importante, né? Capítulo 3, versículo 2. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Aí no versículo 14, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como é que nós somos feitos filhos de Deus? Recebendo o Espírito prometido. Dessa forma, do que nós nos tornamos seus filhos, recebemos o DNA de Deus, né? E, claro, né, não tem como a gente ficar mostrando claramente, é um assunto muito, muito grande, muito bom, muito complexo, né? Eu realmente recomendo, leiam, né, esse livro aqui, A Genética Divina, né, de Esdras Amaro, e você vai ficar impressionado, né, com relação a nós sermos filhos de Deus, não filhos adotados de Deus, mas filhos de Deus autênticos, com o DNA divino. E aí, no capítulo 3, ele fala, né, que a lei nos serviu de aio, né, para nos levar, né, enquanto nós éramos filhos menores e tal. Aí ele fala assim no versículo 26, pois todos que sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, né, versículo 27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes.
Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E aí no capítulo 4, versículo 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação, como está lá em João capítulo 1, versículo 12. E porque sois filhos, enviou Deus no nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Estes filhos que receberam o Espírito precisam crescer na vida de Deus para serem seus herdeiros, ou seja, Cristo ser formado em nós. Isso está no capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sopro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Esta vida de Deus em nós se manifesta quando andamos e vivemos no Espírito.